Olá, tudo bem? Esse vídeo é para você que quer emagrecer, que já fez de tudo e mais um pouco e continua enfrentando vários desafios, várias dificuldades. Hoje eu vou conversar com você a respeito dessa história de comer só quando tá com fome e até a saciedade. Se você deve mesmo fazer isso ou não. Mas antes, deixe me apresentar. Meu nome é Marcele Barcelos, eu sou nutricionista, trabalho com foco em emagrecimento, especialmente emagrecimento feminino, especialmente emagrecimento de mulheres acima dos 40 anos, porque o negócio, é muito mais difícil. Tô passando por isso também. Então vamos lá, vamos conversar aqui. É, acho que até uns 10, 15 anos atrás, a gente nem falava a respeito de comer só quando tem fome, até a saciedade. Isso veio muito com a questão, com a moda da low carb. Eu sei disso porque eu fui já muito adepta a low carb, já fui adepta ao jejum, já fui adepta a essa teoria de comer só quando tá com fome até a saciedade. Só que o que acontece? Eu percebi isso em mim e percebi muito isso nos meus pacientes. A gente não sabe quando a gente está com fome. Por isso nós chegamos ao excesso de peso. Eu tô falando das pessoas que estão com excesso de peso, tá? Se você não tem excesso de peso, se você tá dentro, seus exames estão todos normais, você tá no seu peso desejado, tá ótimo. Esse vídeo, inclusive, talvez nem sirva muito para você. Agora, se você tá acima do peso, seguir a fome e comer até a saciedade não é muito uma boa ideia. Por quê? Porque se a gente seguisse a nossa fome e comêssemos até a saciedade, a gente não teria aumentado o peso. E aí, aqui agora eu vou fazer algumas explicações, eu vou trazer para você alguns pontos para te explicar um pouco melhor por que você não deveria seguir essa orientação. A primeira delas é o seguinte, é isso que eu falei. Você sabe o que é fome? Você sabe quando está saciada? Quando você está com fome, você come frango, peito de frango, carne moída com brócolis, ovos, arroz, feijão, ou você come bolo, pipoca, doces, pão de queijo, pão com manteiga. Isso é muito importante você já começar a pensar a respeito, porque se você está com fome, fome mesmo, que é uma reação fisiológica do nosso organismo, você vai priorizar comer comida saudável. Fome, quando você está com fome mesmo, a sensação da fome é uma sensação muito diferente da vontade de comer. Quando você está com fome mesmo, você quer comer comida. Eu posso chegar, você fala assim pra mim, estou morrendo de fome. Eu chego com um bolo de brigadeiro, com cobertura de chocolate, chego aqui com 2 ovos mexidos com um pouquinho de manteiga e você escolhe os ovos mexidos, porque você está com fome. E a fome, que é uma sensação que a gente inclusive até quer sentir, vou explicar depois por quê, é uma reação fisiológica, um sinal fisiológico do nosso cérebro pedindo nutrientes. Ele está pedindo, ele está falando, Marcele, olha aqui, ó, toma aqui a fome, porque eu estou precisando de proteínas, vitaminas, minerais, carboidrato, gordura para funcionar aqui esse tal desse metabolismo. Lembrando que o metabolismo não é só sobre emagrecimento. Então, a fome não é seletiva. Se você tá com fome, você vai comer os ovos mexidos na manteiga que eu te ofereci e não o bolo de chocolate. E aí, vamos lá. Como eu falei aqui, sentir fome é uma sensação fisiológica, é uma sensação natural do nosso corpo. Só que quando nós estamos acima do peso, essas sensações elas vão ficando deficientes. A sensação da fome ela é muito mais intensa, o hormônio da fome, que é a grelina, a gente começa a ter mais liberação dele, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela vai ficando descompensada, desregulada, tanto que existe uma, uma doença, não, uma condição, que é resistência à leptina. Então, às vezes a pessoa tá com a leptina alta, mas a leptina não consegue agir. É igual a resistência insulínica. A insulina tá alta, mas a insulina não age. Então, a gente, inclusive, precisa
fazer estratégias específicas para conseguir melhorar a função, a liberação, o equilíbrio da leptina e da grelina. Hormônio leptina da saciedade e grelina da fome. Então vamos lá. Aí agora tem um outro aspecto. Se você esperar, pensa, eu quero que você pense aí a respeito. Se você esperar a fome bater, quando você está com muita fome, quando bate aquela fome de leão, você vai fazer peito de frango grelhado, uma saladinha, um pouco de arroz e feijão, ou você vai atacar o que você encontrar pela frente? Provavelmente você vai atacar o que encontrar pela frente. Então, por isso que a gente não pode, de novo, a gente que tem problema com peso, com fome demais, que quer emagrecer ou manter o peso, a gente não pode ficar esperando a fome chegar. Porque quando a nossa fome chega, normalmente é uma fome que faz a gente perder a linha, comer de forma descontrolada. E aí, você não precisa comer de 3 em 3 horas, mas é bom você comer com uma certa hora marcada. Lógico, se você tem dieta calculada pelo nutricionista, tudo que tá ali na dieta vai ser inclusive para você emagrecer, mesmo que você coma várias vezes ao dia. E aí essa questão de comer de forma intervalada ajuda a gente a não sentir tanta fome e atacar tudo que encontra pela frente. E aí, quando a gente ataca tudo que a gente encontra pela frente, normalmente são alimentos ricos em carboidrato e gorduras. Então, final da tarde, início da noite, é muito comum as pessoas se queixarem de estar com muita fome. E aí, elas comem o quê? Pão de queijo, bolo, pão com manteiga, e vai beliscando, até chegar no final do dia, continuar com fome e ultrapassou ali uma quantidade absurda de calorias. Isso também acontece por quê? Porque nesses alimentos, eles não têm os aminoácidos, não tem fibra, não tem vitamina, não tem mineral, que é o que sinaliza para o nosso cérebro que tá tudo bem, que tá na hora dele ligar ali o receptor abrir o receptor da leptina para a sensação de saciedade aparecer. Se você não dá os nutrientes necessários para o seu cérebro entender que tá vindo comida boa, essa sensação da saciedade, ela não vai vir, ela não vai aparecer. Então, é muito importante você entender isso também, que quando você come alimentos que não são nutritivos, que são ricos em carboidrato e gordura, a sensação da saciedade, ela não vai chegar. Se ela chegar, ela vai chegar depois de você já ter comido uma quantidade extremamente exagerada em relação ao que você deveria comer. E aí tem outro aspecto que eu gosto de falar, que é o seguinte. É muito comum no processo de emagrecimento acontecer o seguinte. A pessoa chega pra mim, especialmente mulheres, e aí eu monto lá a dieta. Eu gosto de montar a dieta, eu gosto de mostrar as calorias de refeições para deixá-las mais tranquilas. E aí tem lá um prato com 400 gramas no total e suas 350 calorias. Ela ficou horrorizada com aquela quantidade de comida quando ela coloca no prato. Aí fala, olha, lembra, isso aqui tá ajustado para você, tal. Beleza. Então aí no começo é muito difícil a mulher comer a quantidade de calorias, de comida que ela precisa, de calorias vindas de comida, especialmente proteína. E aí eu vou insistindo, vou trabalhando, meu acompanhamento, ele é um acompanhamento que eu toda semana converso com a pessoa, então eu vou conversando, tal, às vezes falo algumas coisas mais técnicas, especialmente do ponto de vista da proteína, vocês vão ver aqui no canal que eu sempre tô falando muito da proteína. E aí tá, aí ela vai, aí chega, volta no processo eu vou acompanhando, vai perdendo peso. Se a pessoa não está consumindo a quantidade de proteína que tá na dieta, ela não vai emagrecer. E aí eu sei disso, então eu fico, dependendo do caso, eu falo, me manda foto do que você tá comendo e vou mostrando. E ela volta para a segunda consulta, e aí na segunda consulta ela normalmente, quando ela vai seguindo, né, vai seguindo a ingestão de proteína,
e vai perdendo peso de pouquinho em pouquinho ali ao longo da semana, ela chega pra mim e fala assim: Nossa, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estou acordando com muita fome. E aí na hora eu, que alegria, né? Aí ela me olha do tipo, pô, por que alegria, né? Sentir fome é ruim. Sentir fome me faz engordar. Hum. Aí eu pergunto: se eu tivesse aqui agora com um bolo de brigadeiro, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, dois ovos mexidos numa mãozinha, dois ovos mexidos na manteiga, uma porção de mamão, um cafezinho preto. Qual que você escolheria? Aí ela fala: os ovos. Eu acordo com muita fome, fome mesmo. Pronto. Isso é um sinal muito positivo. Sinal de um metabolismo que está funcionando bem. Sinal de que você está emagrecendo. Porque lembra que eu falei que quando a gente consome as vitaminas, minerais, proteínas em quantidades ajustadas e adequadas, a gente sinaliza para o nosso corpo que ele pode ali organizar a produção dos hormônios, então provavelmente você já está conseguindo equilibrar ali a leptina, a grelina e a sensação de fome e saciedade está se regularizando. E por que acordar com fome é bom, especialmente de comida? Porque o seu corpo, depois de um tempo comendo mais proteínas, vitaminas, minerais, ele está entendendo, ele está se familiarizando com aquela quantidade de nutrientes que você está passando para ele. E aí ele fala o quê? Quero mais. Marcele, me dá mais proteína aí, me dá mais gordura, ó, me dá essa colina que tem nessa gema de ovo de manhã, me manda mais fibra. Poxa, me manda mais magnésio, vitamina C, mais cálcio, me manda. Ele quer mais nutriente e isso é maravilhoso, isso é uma resposta muito boa. E um outro aspecto, quando essa fome de comida aumenta dentro do processo de emagrecimento, significa que você está emagrecendo, porque é um mecanismo de defesa do seu corpo. Ele não quer ser emagrecido, então ele aumenta a sensação de fome. Ele aumenta, ele fala: não, vamos aumentar a fome para ela comer mais e a gente segurar aqui essa gordura. Só que o nosso corpo, quando ele foi criado, né, com toda a nossa evolução, ele não assim, comida para ele é comida, é o que se encontra na natureza e é o que ele vai pedir, porque mesmo que você coma comida de verdade, você pode engordar se você comer muito. E aí o que a gente faz? O que eu faço nesse tipo de situação, que é o esperado, que é o desejado? Aí eu refaço ali as estratégias com a paciente, aumento um pouco mais a ingestão de proteína, às vezes um pouquinho de carboidrato, mais perto daquela refeição que ela sente mais fome, que normalmente é o café da manhã, mas é pouco. Então, vamos supor que ela coma 2 ovos de manhã, eu aumento para 3 ou eu coloco lá mais 2 ou 3 claras de ovo. Se ela come bolacha de arroz, eu coloco mais uma bolacha, senão eu coloco mais 10 gramas de tapioca. É pouca coisa para o corpo ficar tranquilo, entendeu? O metabolismo, ele pensa assim: tá tudo bem, não estamos em privação. Olha aqui, ó, aumentou a quantidade de caloria. Vamos continuar a funcionar muito bem. Esse é o nosso objetivo. O que não dá é assim: eu aumentei a fome, vou comer bolo de brigadeiro de manhã. Não dá, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que usar essas armas, né, ao nosso favor. Eu gosto muito de trabalhar essas estratégias. A gente vai assim, manipulando o nosso metabolismo sem que ele perceba, fazendo a boa e velha flexibilidade metabólica. Então, essa é a minha mensagem. Se você está acima do peso, se inclusive você está com deficiências de vitaminas, minerais, o intestino não está bom, ansiedade, depressão, você não deveria ficar indo nessa onda de comer só quando tem fome até a saciedade. Porque tá faltando proteína, tá faltando aminoácido, tá faltando água, tá faltando vitamina C, vitamina D, magnésio, complexo B, vitamina K, vitamina A, vitamina E. Por quê? Porque se você não come nutrientes em quantidade adequada, o seu corpo, ele tem todos esses sinais desregulados. E se você está com essas deficiências, você tem que comer o que você tem que comer, que está lá na sua dieta, quantidade de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais, para você conseguir suprir essas necessidades.
E aí uma mensagem final que às vezes as pessoas falam assim: ai, mas é uma crueldade com o seu corpo, comer além da saciedade, você está... Porque isso a gente já ouviu de algumas colegas, né, há um tempo. Você não pode fazer isso com o seu corpo, ficar socando comida pra dentro. Tá, mas quando você quer comer porcaria, você não pensa no seu corpo também? Porque a minha proposta pra você é comer sem fome e além da saciedade o que tá na sua dieta. É frango, é carne, é peixe, é ovo, é tomate, abobrinha, chuchu, cenoura, arroz, feijão, cuscuz, tapioca, água. Por quê? Porque os seus sinais de fome e saciedade estão desregulados. Se eles estão desregulados, você tem que fazer aquilo que vai melhorar esses sinais. E se você está acima do peso, você está com ansiedade, depressão, com intestino ruim, sono ruim, várias outras, com dores articulares, está faltando isso que eu tô te falando. Como é que você vai resolver esse problema se você não colocar para dentro o que é necessário para resolver esse problema? Tá bom? Então, ó, fica essa mensagem, pensa com carinho, vale a pena. Se você se abrir aí para acolher essa minha mensagem, você vai pensar, você vai entender e você vai concordar comigo. Ó, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, aproveita para curtir, comentar se isso fez sentido, se você tem alguma dúvida e também comenta aqui para mim se você quer que eu fale a respeito de algum outro assunto. E claro, se você estiver procurando um acompanhamento nutricional personalizado, de perto, clica aqui no link e entre em contato com a minha equipe para agendar a sua consulta. Tô te esperando. Beijão, fica com Deus e até a próxima!